Pode se assentar. Enquanto você se acomoda, eu me apresento. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno. Faço parte da Missão Jovens Sarados lá na Parada Inglesa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, irmãos. Vocês que estão em tantos e tantos momentos conosco. Hoje é de muita alegria da minha parte poder compartilhar desta noite com vocês, compartilhar deste avivamento, compartilharmos desta noite profética. Porque eu creio que esta noite é profética. Ela não será profética, ela é profética. Porque a profecia de Ezequiel, ela começou exatamente no dia em que você ouviu a voz do Senhor e veio estar aqui na vivência desta série sobre os ossos secos. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar por providência divina. Eu amo a providência divina. Eu amo como o Senhor, Ele tem caminhos insondáveis. E hoje o Senhor nos chama a falar sobre a morte da política. É muito interessante porque às vezes nós não falamos de política dentro da igreja. E nós devemos falar deste assunto e de muitos outros, que ultimamente não temos falado, mas que é muito da nossa vivência católica. É necessário que assim façamos. Se você trouxe a sua Bíblia, tome ela aí em suas mãos. Vamos abri-la assim no livro de Ezequiel, lá no capítulo 37. Vamos fazer mais uma vez recordação a esta poderosa palavra, a esta palavra profética que o Senhor nos deu, para que possamos, à luz dela, meditarmos sobre o dia de hoje, o dia que o Senhor preparou para nós. Então, livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 37, faremos a leitura a partir do versículo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, tem alguém talvez perto de você, chega perto dela. Se você tem o aplicativo aí no seu celular, não tenha vergonha, cola aí no aplicativo mesmo. Ezequiel 37. A partir do versículo 1. Enquanto você localiza aí Ezequiel, vou recordar para você o tema, né? Hoje meditamos sobre a morte da política, né? E a profecia da justiça. Amém? A palavra nos diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor e me pousou no meio de um vale. E estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles, por todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor, tu sabes. Então a palavra do Senhor me disse: profetiza a respeito destes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestireis de pele. Porém em vós o meu Espírito e vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Contextualizando um pouco a ambientação deste texto, nós estamos situados no exílio da Babilônia. O povo de Deus, o povo fiel, ele estava recluso na Babilônia. E este é um período muito dramático da história do povo de Deus. É um período onde o reino foi perdido, o templo também foi perdido, e estar longe da terra prometida e estar longe do templo, para aquele povo era estar longe da presença de Deus, ausente. Para o povo judeu, quanto mais longe eu estou de Jerusalém, mais longe eu estou da presença de Deus, mais longe eu estou da sua palavra, mais longe eu estou da intimidade com o Senhor. Então, aquele momento ali
era o momento do vale. O que Ezequiel estava vivendo ali na experiência mística era exatamente o que o povo vinha vivendo no exílio da Babilônia. Um período de morte, um período de desesperança, um período de tristeza, se assim podemos dizer, justamente pela ausência de Deus. E ao olharmos para o nosso tema e para o tempo que temos vivendo, nós estamos exatamente no vale de ossos secos, porque muitos de nós, irmãos, estamos desesperançosos do futuro do nosso país, do futuro da nossa nação. Muitos de nós estamos desesperançosos das expectativas de vida neste país. Nós temos visto o câncer que tem assolado a nossa nação, o câncer que tem assolado a Santa Igreja, o câncer que tem assolado a nossa sociedade. Pois, quando estamos longe da presença de Deus, a morte, ao vale de ossos secos. E nós estamos vivendo desta forma, como no vale, e passaremos por este vale, estamos passando por este vale. Entretanto, nós temos visto que alguns males têm impulsionado essa morte, esse espírito de morte. Nós podemos dizer que algo tem acontecido, e eu atribuo isso à questão ideológica. Infelizmente, hoje, o homem ele está desfigurado da originalidade que o Senhor lhe fez. O homem não é mais masculino, a mulher não é mais feminina, o certo não é mais certo, a verdade não é mais verdade, e as coisas estão sendo distorcidas em todos os campos. Nós temos visto o homem ser corrompido fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, em todas as esferas da nossa sociedade, e isso se dá por este espírito de Satanás que tem assolado a humanidade com o intuito de corromper o coração do homem, com o intuito de matar, roubar e dividir. E eu chamo este espírito de ideologia. A ideologia tem tomado conta da nossa sociedade, e nós, católicos, temos visto isso até mesmo dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja estamos sendo perseguidos por pregar o Cristo crucificado, por pregar a cruz do nosso Senhor, por pregar a salvação, por anunciar o verdadeiro evangelho. E nós vamos vendo que isso vai se transbordando na sociedade, e isso vai transformando a nossa sociedade, que de uma nação originalmente católica, porque nós somos católicos, sempre fomos católicos. O primeiro ato que houve no nosso país foi a celebração da Santa Missa. O primeiro monte avistado naquela caravela foi o Monte Pascal. O primeiro ato que houve na nossa terra foi a celebração do santo sacrifício, o céu na terra, o ápice da nossa fé. E eu tenho certeza que esta é a terra de Santa Cruz, este é o lugar, esta é a terra que o Senhor fez para nós, este é o lugar que o Senhor nos plantou, porque é um lugar profético, é um celeiro de vocações, não somente para o Brasil, mas para o próprio mundo. Mas estamos sendo mutilados dia após dia pela ideologia que penetrou a sociedade a tal modo que entre nós católicos já não há uma vivência plena da sã doutrina. Quando nós olhamos para a pregação do Evangelho, quando nós olhamos para a santa doutrina da igreja e conseguimos nos deparar com a realidade de aborto, de ideologia de gênero, de tantas coisas que vêm transformando a nossa sociedade de dentro para fora, do nosso coração para fora, isso só pode ser obra do maligno. Isso só pode ser obra de Satanás. E nós temos vivido a decadência do ser humano, a decadência da sociedade, onde nós vamos ver o abalo intelectual. Não sei se vocês sabem, mas esta que estamos
presenciando é a primeira geração em que os filhos têm o QI mais baixo que os seus pais. E isso se dá pela questão ideológica que aflige a nossa sociedade, onde não é mais você, pai e mãe, que educa os seus filhos, mas infelizmente há um Estado que resolveu tomar para si a educação das nossas crianças. E aí nós vamos vendo que dia após dia, lei após lei, nós vamos vendo algumas coisas sendo desfiguradas na nossa sociedade, nós vamos vendo mudanças acontecendo na nossa sociedade e vamos vendo que leis vão comungando destas coisas, facilitando estas mudanças, facilitando essas transformações, onde nós vamos, como católicos, nos desfigurando daquilo que o nosso Senhor nos chamou a ser. O Senhor nos chamou a ser sal da terra e luz do mundo. O Evangelho vai dizer em São Mateus capítulo 15. Mas o problema é que o sal já não serve mais para salgar e temperar. Porque a questão ideológica hoje tem dito que sal é doce. E que luz é trevas e que trevas são luz. E muitos de nós temos vivido dentro dessas realidades e estamos sendo corrompidos dia após dia. A minha mãe sempre dizia: Bruno, más companhias corrompem bons costumes. Más companhias corrompem bons costumes. E nós vamos vendo isso dia após dia na nossa sociedade. Em uma aparição de Nossa Senhora ao padre Stefano Gobbi, ela ensinava que, interpretando o livro do Apocalipse, nós temos a figura de um dragão vermelho. Este dragão possui em suas cabeças 10 chifres. E ela ensinava para o padre Stefano Gobbi que aquele dragão simbolizava o comunismo ateu. E que este comunismo ele tinha 10 chifres, que mostrava a influência de Satanás nos meios de comunicação, fazendo ressoar a ideologia. E nós vamos vendo as nossas leis deixando de defender o bem comum. Nós vamos ver a dignidade do ser humano cada vez mais sendo subtraída, onde hoje uma criança ela não tem mais segurança nem no ventre da sua mãe. O ventre das nossas mães já não são mais tão seguros como eles já foram. Porque a ideologia hoje penetrou a nossa sociedade ao grau que as nossas leis já não garantem mais a dignidade de uma mãe e nem a dignidade de uma criança. Ao contrário, o nome pai e mãe, eles querem subtrair isso. Eles querem retirar este termo de pai e mãe. As leis já estão sendo mudadas ao ponto de que não existe mais o dia dos pais e o dia das mães. Existe o dia da família. E o modelo de família já não é mais aquele que a palavra de Deus nos ensinou, aquilo que a tradição da igreja nos ensina, aquilo que tantos homens e mulheres lutaram para que houvesse. Por quê? Porque a ideologia corrompeu a nossa sociedade. E aí nós temos visto a defesa do aborto, a defesa da legalização das drogas, e nós vamos vendo a sociedade tão culta se deteriorar. Nós não vemos mais a leitura dos clássicos da literatura. Se você entrar aí naquela loja lá que vende bastante livro, você vai ver lá os mais vendidos, você não encontrará clássicos. Hoje nós temos uma dificuldade enorme com o belo, de reconhecer uma música, uma melodia como belo. E temos cada vez mais nos soterrado, porque as nossas leis
garantem isso para a gente. E talvez você esteja pensando, mas Bruno, o que a igreja tem a ver com isso? O que nós deveríamos fazer então? A doutrina da igreja, ela tem algo chamado doutrina social. A igreja, em seu magistério, tem um compilado de documentos em que ela fala sobre o papel do cristão, o papel do católico dentro da nossa sociedade. E a igreja nos incentiva, a igreja entende que a política é uma forma de caridade. Olha que interessante. A igreja olha para a política e ela entende que aqui, na política há uma vocação para a defesa do ser humano, para a defesa do bem comum, para a defesa da dignidade humana. Porque ali existem pessoas vocacionadas, pessoas que têm o dom de constituir, de legislar em favor do bem comum, em favor de uma sociedade, em favor de homens e mulheres. Mas quando eu e você dizemos, política não se discute, eu não gosto de política, nós estamos nos abstendo, e a igreja nos adverte a isso, irmãos. A igreja nos adverte. Ela não nos recomenda estarmos alheios a esta temática. Mas ao contrário, ela motiva que estejamos inseridos, ela motiva que estejamos comprometidos, ela entende que nós devemos penetrar esta gama da sociedade. E aí nós vamos entender o papel do laicado na igreja. Aí nós vamos entender que o chamado à santidade que nós recebemos de nosso Senhor, ele se estende a todas as esferas da nossa sociedade. Nós não podemos acreditar que nós vamos ser santos deitados no sofá de casa. Nós não podemos acreditar que nós vamos ser santos sem nenhum pingo de esforço. E o esforço está em transformar a sociedade que hoje estamos inseridos. Paulo vai dizer, né, que na igreja há uma diversidade de dons. Existem pessoas que têm o dom sim de legislar, existem pessoas que têm sim o dom de constituir, e nós precisamos estar abertos à manifestação do Espírito para nos impulsionarmos também a essa realidade, irmãos. Quando o Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele nos disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E quando o Senhor disse que estaria conosco até o fim do mundo, é verdade de fé para nós, e nós podemos crer que nós temos a autoridade do alto para tomar posse desta sociedade que nós estamos inseridos. O nosso mundo, se ele é o que ele é hoje, é porque existiu homens e mulheres capazes de defender a fé e de se posicionar na sociedade. Ou podemos dizer que, por exemplo, o direito civil, ele só existe por causa da igreja. Nós vamos ver lá a origem do Tribunal da Inquisição e nós vamos entender, nós vamos compreender por que existe o direito civil no mundo. Se nós olharmos, por exemplo, para a saúde, e nós vamos recordar ali as Santas Casas de Misericórdia, foi a Santa Igreja que inventou isso. Talvez você que é daqui da Zona Norte conheça as irmãs camilianas, as filhas de São Camilo de Leles. Sabe por quê? Não sei se vocês já as viram, mas elas têm um hábito ou branco ou cinza, com uma cruz vermelha no peito, e se você no trânsito vê uma ambulância e ela tem uma cruz vermelha ali em sua fronte, é justamente por causa destas mulheres, é justamente por causa deste carisma que a igreja gerou para a humanidade. Se nós formos falar de estudo em universidade, por exemplo, nós podemos garantir, assegurar que foi a igreja responsável pelas primeiras faculdades. Na origem deste país que vivemos, o ensino ou ele era militar ou ele era religioso. Ele não era o pátria educadora. Ele não era esse da progressão automática. Ele não era esse do nós vai, nós faz. Ele não promovia profissionais do vou estar verificando.
Percebem que a nossa decadência se passa pela nossa falta de comprometimento com a nossa sociedade, quando nós permitimos que roubos permaneçam impunes diante muitas vezes dos nossos olhos, porque muitas vezes a justiça que nós desejamos para o mundo não está em nós, porque nós muitas vezes somos o primeiro a ser a favor do gato da internet, da pirataria em algumas realidades, do jeitinho para algumas coisas. E o Senhor não nos chamou para dar jeitinho, Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E nós vamos olhar para a nossa sociedade e nós vamos nos deparar com pessoas enormes. Nós vamos nos deparar com pessoas relevantes para a filosofia, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Nós vamos olhar para outras grandes esferas, né? Eu mencionei o São Camilo de Leles, mas nós podemos mencionar tantos outros homens e mulheres que fizeram a diferença, que fazem a diferença até hoje. Porque quando nós somos aquilo que Deus quer, nós nunca mais morreremos. Nós nos tornamos imortais em Cristo. Porque o sim de homens e mulheres, a fidelidade de homens e mulheres mantém este mundo em pé até hoje. A oração de homens e mulheres que estão enclausulados fazem a diferença na nossa sociedade até hoje. E talvez eu e você temos preguiça de rezar o terço. Talvez eu e você temos preguiça de fazer uma quaresma. Talvez eu e você ainda temos dificuldades. Mas este chamado, sim, é para mim e para você. Esse chamado é para todos nós. Ele deseja reescrever a história da nossa sociedade. O Senhor nos disse: eis que vos envio como ovelhas aos lobos. E nós estamos hoje na nossa sociedade assim, como ovelhas aos lobos, buscando dia após dia morrer a morte de Cristo, para que um dia possamos ressuscitar com Cristo Jesus. Mas nós podemos fazer a diferença correspondendo ao chamado que o Senhor nos faz. Talvez você já tenha uma profissão e eu te pergunto, esse não é o seu chamado, desculpa. Talvez se você tenha se formado em algo, talvez você seja médico, engenheiro, talvez você tenha aí a sua faculdade aí, você está percorrendo aí o seu caminho na sua faculdade. Deixa eu te dizer uma coisa: seu currículo não vai te levar para o céu. O seu currículo não te garante o céu. O canudinho lá que você se mata 7, 8 anos lá, que você passa madrugadas em claro estudando, não, ele não te assegura o céu. O que te assegura o céu é a santidade. O que te assegura o céu é ser santo. Agora, você pode ser sim um médico santo. Agora sim, você pode ser um advogado santo. Mas sim, você deve ser um engenheiro santo. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós a transformação desta sociedade. Só que, irmãos, nós precisamos entender as regras do jogo. Aí nós precisamos entender como a sociedade está esculpida. Aí nós precisamos entender qual que é o papel da política. Porque se nós ficarmos achando que é um reality show, que a gente vai lá na urna, aperta um botãozinho, vai para casa, sem nenhum pingo de compromisso, desculpa. Porque se você vota em candidato que ele apoia o aborto, você não está em comunhão com Deus mais. Se você é conivente a estas leis, desculpa, você não é mais. Você não está mais em comunhão com Jesus. Você não está mais em comunhão com a igreja. Você está excomungado, para falar a verdade para você. E desculpa, eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça, eu não vim aqui falar o basiquinho de política, não. Nós viemos aqui hoje porque nós queremos mudanças, nós queremos transformações na nossa sociedade. Nós somos da geração de homens e mulheres que dobram o joelho e que transformam o mundo. Mas nós precisamos arregaçar as mangas, irmãos. Nós não podemos mais estar alheios, desculpa, a gente precisa acompanhar sim. Sabe, a gente acompanha tanta coisa idiota na nossa sociedade, pô. A gente acompanha tanta coisa, né? Final de semana eu fico vendo lá o pessoal, 1-0. Aí todo mundo,
E a gente acompanha tanta coisa fútil, tanta coisa que no fim do dia é entretenimento vazio, e que faz bem, legal, não estou julgando isso, mas eu estou julgando que aquilo que muda o futuro, muitas vezes nós estamos indiferentes. Estamos indiferentes a votações. E aí é muito engraçado, né? Que sempre tem alguém que manda uma correntinha no grupo, né? Manda o link lá, né? Olha, tá tendo tal votação lá, clica aqui nesse link, vai lá, faz tal assinatura. E muitas vezes a gente não tem a audácia de verificar. Está acontecendo isso mesmo? Mas por que ninguém está falando isso? Porque nós temos um grande problema na nossa sociedade, que é a comunicação, né? Nós temos um grande problema. Afinal de contas, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade para nós. E aí nós vamos vendo que os meios de comunicação, eles já não zelam mais pela integridade da informação. E isso se dá pelo transbordo de toda essa questão ideológica, isso se dá pelo transbordo, na verdade, uma coisa vai gerando a outra, que vai gerando a outra, que vai gerando a outra. E nós não entendemos ainda que nós não podemos ser coniventes a questões ideológicas, sobretudo daqueles que são inimigos da igreja. E sim, o comunismo é inimigo da igreja. A ideologia comunista, ela surgiu com a missão de destruir a igreja. Essa é a missão deles. E eles precisam dar voltas na sociedade, até o ponto de se infiltrar na igreja, a fim de esvaziar o Cristo, de esvaziar os sacramentos, para esvaziar a nossa fé, para que eu e você, todos os domingos, ou não estamos mais na missa, que tem um pessoal que já não, né? Tem um pessoal que já entregou para Deus, né? Ou para o diabo, e já não está mais inserido na fé, e muitas vezes o nosso nível de ignorância, ele se dá ao ponto de nós não percebermos um discurso comunista de um discurso católico. A capacidade de se esvaziar o Cristo, de se esvaziar o milagre, de se subtrair um sacramento é tamanho que muitas vezes nós estamos dentro destas comunidades de fé, batendo palmas para algo que não anuncia o Cristo, porque infelizmente hoje não é todo padre que prega o Cristo, não é todo padre que absolve de verdade, não é todo padre que celebra de verdade, mas isso se dá porque eu e você também não exigimos isso, porque eu e você não esvaziamos essas comunidades, porque eu e você não fazemos a nossa parte, porque eu e você não exortamos o nosso irmão fraternalmente como a palavra nos ensina. Porque, afinal de contas, nós não lemos a Bíblia, nós não lemos o catecismo, nós não conhecemos a fé da igreja. Santa Teresa diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. E nós, muitas vezes, estamos assim. Ou pulamos para o outro extremo, que é depositar totalmente a nossa fé num homem e achar que ele vai salvar a pátria. Nem o Superman salvou a pátria, irmãos. Nem o Superman. Porque ele tem o Lex Luthor na vida dele. Ele tem a Kryptonita na vida dele. Amados, só Jesus salva. Só Jesus transforma a nossa vida. Só Jesus transforma a nossa história. E é só Jesus que transformará a nossa sociedade. Mas eu e você não podemos sentar e esperar ele voltar. Nós precisamos entender que existe um id sobre nós. Existe uma missão salvífica que o nosso Senhor depositou através da sua igreja em nós. Nós precisamos entender que existem pessoas que testemunham a vida e nós precisamos ser estas pessoas, porque o testemunho ele é capaz de transformar toda e qualquer realidade. Em um ambiente em que as pessoas não jogam papel no chão, ninguém é capaz de jogar papel no chão. Em um ambiente em que... É muito engraçado, é só você pegar o metrô na linha vermelha e você fazer uma baldeação na linha amarela. O mesmo usuário, o demônio está aqui com ele, o demônio é exorcizado aqui, porque aqui ele dá passagem, aqui ele dá lugar, e aqui ele se comporta
como um animal, né? E isso diz muito de nós. Isso diz muito de como nós somos influenciáveis. Infelizmente, nós muitas vezes escutamos determinados discursos que nos empolgam, que nos inflamam, mas que não nos levam a lugar nenhum, enquanto a poderosa palavra de Deus está aqui nos chamando. Porque você reparou que a resposta de Ezequiel, porque me desculpa, se você não reparou a resposta de Ezequiel, você perdeu o detalhe dessa pregação. A resposta de Ezequiel é a nossa resposta. Ezequiel olha para os ossos secos e ele diz: Senhor, tu sabes. Mas muitas vezes nós estamos olhando para a nossa sociedade morta e estamos dando ela como totalmente morta. Ah, não, mas é tudo corrupto, é tudo ladrão, é tudo isso, é tudo aquilo, não sei o quê. Amados, existem pessoas dando a vida para fazer a diferença. Só que se nós não conseguimos distinguir elas, se dá pelo fato de nós não entendermos ainda qual é o papel da política na nossa vida, o quão ela faz a mudança na nossa vida, o quanto ela impacta a nossa sociedade, o quanto ela impacta sim a nossa fé, o quanto ela impacta sim a nossa pregação do Evangelho, porque se existirem leis que favoreçam a pregação do Evangelho, nós vamos pregar ainda mais longe do que nós temos ido, irmãos. Mas ao contrário, hoje você não pode pregar mais para um índio. Pô, eu não devia nem falar índio, na verdade, né? Eu corro o risco de ser preso. Mas os registros históricos do nosso país dizem que os índios no Brasil, os indígenas, para os mais polidos, diz que eles viviam à beira do canibalismo. Cabral chegou com 2 caravelas aqui no Brasil. Quando chegou a 4ª caravela, já tinha indígena ou índio. Vou falar índio, tá? O índio já estava vendendo galinha. O índio já estava vendendo galinha para o português, pô. Ele entendeu como é que a coisa rolava. Por quê? Porque ele foi influenciado. Só que as caravelas chegaram aqui no nosso país com padres. Lembra-se que para o primeiro acontecimento foi a missa? Quem celebra a missa é o padre, hein? Agora, estão contando pra gente que levaram o pau-brasil. Pô, gente, esse papo aí, ele não fica em pé sozinho. É igual a vassoura, você põe ela em pé, ela cai. Gente, não tinha como carregar ouro. Se colocar ouro no barco, o barco afundava, irmãos. Se encher o barco de madeira. A Europa vivendo uma crise. A visão do nosso país era de expansão, era de evangelização. Você não leva um padre para... Vamos lá, gente, para onde que a gente chama o padre? Quando a gente faz convite para o padre? Vamos lá, né? A gente chama o padre para o retiro, a gente chama o padre para encontros de evangelização. A gente não leva padre para turistar, gente. A gente não leva padre para derrubar tora de pau-brasil e carregar e encher caravela. A gente não leva padre para fazer garimpo, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? E aí essas histórias vão sendo contadas para nós dia após dia e nós vamos... Aí a gente vai lá depedrar o Borba Gato. Poxa, tem um pessoal que passa vergonha. Não pode ver uma vergonha que já quer passar. Mas isso é pela falta de cultura. Porque ela está sendo esvaziada, porque mudaram a lei, mudaram o ensino. As escolas confessionais são duramente perseguidas, o ensino militar então nem se fala. Ou nós tomamos, como diz a minha mãe, ou você toma rumo, meu irmão, ou você vai queimar no inferno. E, amados, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o Cristo que pregamos. Nós conhecemos o Cristo que anunciamos e que experimentamos. E nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Vamos lá, olha aí para a sua vida, 5 segundos. Faz aí uma breve recordação de onde Deus te tirou. Fez? Nunca se esqueça desse dia. Nunca se esqueça desse lugar. Enquanto você não se esquecer de onde Deus te tirou, você nunca vai se esquecer aonde Deus quer te levar. E Deus te deseja te levar para o céu. Só que Ele não quer que você chegue no céu sozinho, criatura.
Ele deseja que você chegue no céu, mas muito e muito, muito acompanhado, irmão. Deus deseja povoar o céu. São João Paulo II nos falava da civilização do amor. São João Paulo II falava que nós deveríamos nos inserir na política. Este padre, este bispo, este cardeal, este papa, este santo foi um dos principais inimigos do comunismo. Padre Gabriele Amorfi, em seus últimos anos de vida, testemunhou diversas vezes o tamanho da fúria do inimigo quando ele mencionava Padre Pio e São João Paulo II, né? São Padre Pio e São João Paulo II em seus exorcismos. E disse isso porque eles foram inimigos da ideologia, inimigos do comunismo ateu, porque o comunismo é ateu, irmãos. Não cai nesse papo de candidato que vai na missa de 4 em 4 anos, pô. A gente sabe que tem que ir todo domingo. Tem uma galera aí que já não comunga faz tempo. Amados, nós só caímos neste golpe se formos ingênuos. É só perceber a realidade. E é isso que a ideologia tem feito com nós, nos extraindo a percepção da realidade. A percepção da realidade. Porque sabe quando a gente pega a verdade e nivela a mentira? Nós não podemos permitir isso. Cremos que fora da igreja não há salvação. Amém? Amém? Amém. Agora, por que eu não vou pregar? Por que eu não vou anunciar para quem está fora do rebanho? Por quê? Se eu não fizer isso, é porque eu me ajoelhei para a mentira da sociedade, onde diz que se eu anunciar o Cristo para o indígena, eu estou extraindo da vida dele. Apesar que os indígenas do Brasil também já têm iPhone, já têm Instagram. Poxa, nem eles comemoram o dia do índio mais, gente. Nem eles. Vai por mim, confia. Nem eles. E nós não podemos cair nessas coisas. Desculpa, essa mudança, essa direção. Se vocês tem uma coisa chamada que se chama ONU. Isso é um câncer na humanidade. Com agendas satânicas, com agendas que mutilam o ser humano, que mutilam o bem comum. Aí é fácil distinguir, né? Vamos rezar na quaresma, vamos nos preparar para o ápice da nossa fé, que é a Semana Santa, o santo sacrifício de nosso Senhor. Não. Vamos plantar árvore, vamos meditar sobre a ecologia. E aí nós vamos vendo a fé da igreja sendo esvaziada, né? Porque São Francisco de Assis virou um ativista, né? São Francisco de Assis virou um ecologista. São Francisco tem gente levando a bênção dos animais mesmo. Tem muita gente precisando da bênção dos animais. E eu não estou falando de animais. Mas isso diz do efeito da política sobre nós. Esse é o efeito. É o efeito colateral que nos emburrece e que nos torna massa de manobra. A gente fica lá compartilhando coisas no Instagram, sem checar fonte, sem comparar com a doutrina da igreja. Nós vimos o que foi a pandemia. Nós vimos. A gente está vendo o que está vindo depois. A gente está vendo nós estamos vendo aí o que está acontecendo com as vacinas. Estamos vendo. A verdade, ela vai tardar, talvez, mas ela vai chegar. E aí nós vamos entender muitas coisas. Nós vamos compreender a mentira que nos contaram. Nós vamos entender o porquê que as igrejas foram fechadas, o porquê que você não podia participar da Santa Missa. E é por isso que hoje nós desejamos profetizar como Ezequiel fez. Nós queremos clamar o Espírito Santo de Deus sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre este bairro, sobre esta rua. Nós queremos proclamar a ressurreição
da nossa política. Nós desejamos hoje nós estamos aqui sedentos por justiça, porque nós desejamos que a verdade reine, nós desejamos que a verdade sobre a nossa sociedade venha à tona. E se você deseja isso, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar daí do seu lugar, a você já colocar a mão no seu coração, a você já elevar o seu pensamento a Deus, a você invocar o Senhor neste lugar, a você chamar o Senhor para estar conosco neste momento, a você desejar o Senhor nesta noite. Sim, Senhor Jesus, nós te desejamos. Nós desejamos, Senhor Jesus, como Ezequiel, nós desejamos assumir o nosso papel de profetas na nossa sociedade, de profetas nos nossos lares, de profetas no nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa escola, aonde quer que estejamos, Senhor, nós desejamos lá assumir este papel profético, Jesus. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, mais uma vez, derrama o Espírito Santo neste lugar, derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, Senhor, distinguir o certo do errado, para que possamos distinguir a verdade da mentira, para que não sejamos mais uma vez enganados, Senhor Jesus, que mais uma vez nós não sejamos impactados pelas mentiras de Satanás, que tem tanto nos afligido. Por isso, Senhor Jesus, nós te contemplamos, Senhor. Nós nos colocamos neste momento na sua presença eucarística, pois cremos, Senhor Jesus, cremos em ti, cremos na tua palavra, cremos no magistério da igreja, cremos que se assumirmos o nosso papel profético, Jesus, este vale de morte será um vale de vida, Senhor Jesus. Vidas serão transformadas, Senhor, por legislações coerentes e retas.